Fala, trader! Quarta-feira, também conhecido como a super quarta, é um jargão utilizado aí dentro do mercado financeiro, pelo fato do presidente do Fed se reunir e tomar uma decisão a respeito da taxa de juros. Aqui no site do Fed, site oficial, aqui tem todo o detalhe do que foi falado na reunião de hoje, mas vou dar um panorama geral do que foi falado. Como eu falei no dia anterior, eu tinha expectativa que o Fed iria manter nivelado os juros, e de fato foi o que aconteceu. Tá? Ele não aumentou, nem teve corte, decidiu manter. Isso é positivo para o Nasdaq, então já estava enviesado para alta. Embora o Fed tenha aumentado sua projeção da inflação para a inflação de 2025, saiu de 2,5% para 2,7%, tá? E também o crescimento econômico foi reduzido a projeção para 1,7%. Também a questão das tarifas de importação implementadas pelo Trump foram vistas aí como fatores que podem levar, né, uma alta na inflação, tá? Então pode elevar aí. Então, para hoje, minha expectativa era de alta. E no final do vídeo, falarei aí minha análise para os próximos dias e para os próximos meses. Beleza? Combinado? Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e no final, comenta o que você achou. Vamos para o gráfico. Na pré-abertura, aqui eu já tinha identificado, né, esse tanto de rejeição, esse tanto de pavio. Não sei se para vocês isso é óbvio, mas observe esse tanto de rejeição. Para mim, isso daqui é fraqueza vendedora. Aqui também, opa, aqui também tracei a Fibo, para ver onde é que estaria a região de desconto. E aqui em cima da região de desconto a gente tinha uma região de demanda, um Fairvalue Order Block. Perfeito, bacana. Fiquei aguardando a abertura, aguardei aí a abertura, ver o que é que acontece. No vídeo anterior também dei a dica sobre lateralização. Se você quiser operar lateralização, o que você tem que fazer, tá? Sempre opera em extremidades dentro de uma lateralização. Então, no pré-mercado, você já observou que o mercado estava dessa maneira. E aí aguardei, né, uma extremidade, um rompimento na extremidade para entregar o outro lado. De fato, ele rompeu para o outro lado aqui, né, rompeu o canto superior e entregar o canto inferior. Não fiz nada, não fiz nenhuma operação, porque eu estava esperando isso acontecer. Então, ele cravou na região de 60%, cravou aqui na nossa região de order block. Aqui a gente tinha nossa estrutura compradora, né, no rompimento desse Fair Value Gap. E aí ele rompe com muita força, esse Fair Value Gap. Rompeu com muita força. E aí eu pensei, e aí? Vamos comprar, né? Se deu nossa estrutura, vamos comprar. Então comprei no a mercado mesmo, com um micro contrato, e comprei um pouquinho mais embaixo quando ele voltou aqui a retestar. Então meu médio ficou mais ou menos por aqui, tá? Até tirei print dessa operação, aqui no momento em que ele pegou, entrei aqui, meu stop ficou baratinho, ficou aqui no fundo, e meu alvo ficou aqui nessa região que eu vou mostrar já para vocês. Aqui ele chegou a pagar um pouquinho mais de 100 pontos, e pagou aí uns 400 e poucos dólares. Vou mostrar aqui para vocês qual que foi essa minha região de alvo. Vou apagar isso aqui, vocês já sabem o motivo da minha entrada. Aqui eu tinha marcado essa FIBO, de toda essa baixa aqui. E aqui a gente tinha, dentro dos 50%, essa região de order block. É uma Rebel Order Block, uma região de oferta. Então, decidi sair aqui. Ok, opa, decidi sair aqui. O preço pagou reto, foi muito bem. Vou apagar aqui. E depois ele começou a voltar, dar uma rejeiçãozinha. Não, não me interessei em querer vender aqui nessa região. Até deu uma estrutura vendedora aqui, tá? No meu operacional, até deu essa estrutura vendedora. Mas decidi ficar de fora, porque o meu viés ainda era o comprador. Então, a minha expectativa era que ele fosse buscar alvos mais altos, tá? Então, aqui, dentro de 2 minutos, 1 minuto, comecei a observar que ele estava caindo, bandeirando. Tracei logo em seguida já uma FIBO. Tracei uma FIBO aqui. Vou apagar essa FIBO anterior, para saber nossas regiões de desconto. E aí, olha o tanto de pavio que ele foi deixando, próximo de chegar aqui nas nossas regiões. E aqui, ó, já foi deixando bastante pavio, e cravou aqui nessa região de Fair Value Order Block. Aqui a gente tinha também um Fair Value Gap. Fiquei aguardando o rompimento desse Fair Value Gap para poder comprar. E aí, ele rompe esse Fair Value Gap. Nos 3 minutos ele está mais bonito. Então, olha a diferença dessa entrada para as entradas do dia anterior. Eu até dei uma dica boa no vídeo anterior sobre isso. Então, aqui dá uma diferença muito boa, né, bem gritante, bastante corpo, né, mostra força compradora. Então, fiz a minha compra aí a mercado, comprei a mercado e botei meu take minimamente na última liquidez, que é aqui em cima. Então, pagou aí um pouquinho mais de 75 pontos. Ele também
subiu reto. Depois disso, não fiz mais nada, fiquei aguardando aí a reunião do Fed, que é às 2 horas, 2 horas horário de Nova York, 3 horas horário do Brasil, tá? 2 horas é o horário que ele começa, que se inicia, e 2h30 horário que ele começa a falar. Então, eu aguardei chegar próximo desse horário e observar como é que o mercado estava reagindo, né, próximo desse horário. Porque vocês sabem, eu gosto de operar aí em notícias. Gosto de estar dentro, em pré-notícias, quando eu tenho uma expectativa favorável, uma expectativa. Então, onde eu consigo confluir os fundamentos com o gráfico, tá? Então, quando eu tenho essa junção dos dois, eu gosto de fazer as operações em notícias. Então, aqui, antes do Fed, né, antes de iniciar, a gente tinha capturado essa liquidez, o mercado também estava caindo com fraqueza, e tínhamos essa região aqui de desconto. Então, estava perfeito aqui para a gente poder comprar. Aqui nos 2 minutos, ele deixou a nossa estrutura compradora, aqui nesse candle forte, rompendo esse candle forte, rompendo esse Fair Value Gap com esse candle forte, e aí no reteste, eu comprei. E aí eu fiz a compra aqui nesse reteste, e o stop ficou aqui abaixo, stop sempre técnico. E aí o take, eu ia deixar rolar, eu ia deixar reagindo no mercado. Então, meu take era alto, mas vocês não sabem o que aconteceu. Sabemos que em notícias de alto impacto corre esse risco mesmo de você ser manipulado, de você ser violado. Sei disso muito bem. Tá dentro do gerenciamento, tá dentro do risco, porque foi isso que aconteceu. Fui estopado, meu querido povo. Fui estopado e depois ele entregou um baita movimento. Até tirei print aqui, vou mostrar aqui para vocês. Olha isso. Essa setinha azul aqui foi minha compra. Ou seja, fui no reteste aqui do Fair Value Gap. O meu stop ficou aqui embaixo. Olha onde ele pegou. Depois disso, meus amigos, ele entregou um baita movimento. Aí eu fiquei, né? Tá bom, vai ser minha, tudo bem. E aí eu falei, vou pegar você na volta. Uma hora ele vai cair. E aqui no 15 minutos eu tinha marcado essa região aqui de oferta. É quase uma extreme order block, tá? Então aqui temos tinha identificado essa região. E aí, aqui nos 2 minutos, eu fiquei, vou deixar ele rolar, deixar ele ir. Chegando próximo aqui dessa região, eu já observei um cenário. Tá aqui nos 3 minutos que está bem mais claro esse cenário. Aqui com o volume. Percebi que nessa alta o volume foi aumentando, beleza, ok. Mas aí, aqui dentro dessa, né, o meu ponto de atenção começou aqui, ó, onde esse volume aqui, onde esse candle com esse volume tinha esse tamanho de barra, e esse candle aqui tinha esse tamanho de barra, ou seja, era um volume maior. E aí, depois disso daqui, o volume começou a cair, ó. Começou a cair, chegando próximo dessa região. Quando ele toca nessa região, mitiga nessa região e faz um PFR, preço fechamento de reversão, olha o tamanho desse volume. Aí, meu querido povo, foi a cereja do bolo para eu poder vender. E aí, aqui nesse Fair Value Gap, só aguardei formar a estrutura vendedora. Então, aqui a gente tinha esse Fair Value Gap. Aguardei ele romper esse Fair Value Gap e aguardei o reteste. Então, quando ele rompe aqui, posiciono uma ordem de venda aqui no reteste desse Fair Value Gap. E aí, que se torna uma IFVG. E aí, o meu take ficou aqui embaixo. Então, fiz essa venda. Também tirei um print dela. Opa, deixa eu pegar aqui. Ela mesmo. Ó, fiz essa venda aqui no reteste e o take bateu aqui. Depois disso ele retornou um pouquinho e aí o mercado morreu. Mas vale ressaltar, olha a diferença de ter um risco-retorno favorável. Risco-retorno sempre positivo. Olha o tamanhozinho do stop e o tamanho do take. Então, esse é o lado positivo do nosso operacional. Então, isso daí deixa a gente muito mais tranquilo, muito mais saudável, isso daqui. Beleza? Foi isso daí que eu vi para o dia de hoje, tá? Como eu disse ontem, o dia ia ser rock and roll, e foi o que aconteceu. O dia foi bem, bem volátil, bem bom, bem gostoso, graças a Deus. Fechamos positivo aí nas nossas contas. E, como prometido, vou passar aí o que é que eu acho, qual que é a minha expectativa para os dias anteriores, perdão, para os próximos dias, para os próximos meses. Sabemos que o governo do Trump já é um governo mais inflacionário, né? Então, se o Trump permanecer com essa mesma postura, eu acredito que para os próximos dias e próximos meses vai ter uma queda muito boa, tá? Uma queda muito boa aí no Nasdaq, nas ações. Então, essa é a minha expectativa. Óbvio, não sabemos como vai ser o Trump em todo o mandato, não sei. Isso daí, ele quem decide sua estratégia. Mas, se ele permanecer dessa maneira, a inflação vai aumentar. Para conter essa inflação, os juros irão aumentar e, consequentemente, as ações caem. Ou seja, a bolsa cai, Nasdaq cai.
beleza? Então, se o Trump permanecer assim, é isso daí que eu espero. E nosso viés vai ser venda aí para os próximos dias e próximos meses. Beleza? É isso, pessoal. Novamente aí, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Me fala aí o que é que você achou do dia de hoje, se você operou, como é que você saiu. E é isso. Se você está curtindo também, dá um feedback aí positivo ou uma crítica, enfim. Mas tamo junto, forte abraço, falou!